Salmo 119, versículo 143, diz assim a palavra de Deus: aperto e angústia se apoderam de mim, não obstante, os teus mandamentos são o meu prazer. Vou ler mais uma vez, Salmo 119, 143. Aperto e angústia se apoderam de mim, não obstante, os teus mandamentos são o meu prazer. Quem crê nesta palavra, diga glória a Deus. Seu Deus, fale ao coração, Pai, de cada pessoa que está aqui nessa noite, tantos que estão nesta casa, quanto também aqueles que nos acompanham pela internet. Pai, que o Senhor possa visitar a cada uma destas pessoas com o poder da Tua palavra que não volta vazia. Eu oro na certeza de que o Senhor fará infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos, em nome de Jesus. Quem crê assim, diga glória a Deus. Vamos ser bem objetivos aqui nesta palavra, mas o salmista, ele nos presenteia com esse versículo que eu chamo de, apesar de um versículo ali, aparecendo com 3 linhazinhas, mas esse salmista, ele conseguiu fazer uma proeza extraordinária. Ele conseguiu falar de aflição e de angústia e prazer no mesmo versículo. No mesmo versículo, ele fala de apertos, ele fala de angústia e ele fala de prazer. Dá para pensar num negócio desse? Como é que eu junto aflição, angústia e prazer ao mesmo tempo? Mas esse camarada traz esta fala para nós. A gente acredita que esse seja um salmo davídico, um salmo de Davi. Acreditamos que seja, mas independente de quem seja o autor, é a palavra de Deus. Quem crê que é a palavra de Deus, diga glória a Deus. E nós então temos aí nesse salmo apertos e angústia, aflição e angústia. Quem que sabe o que é aflição, o que é aperto, o que é tribulação? Quem sabe o que é isso? Alguém sabe o que é isso? Você sabe? Quem sabe o que é angústia aqui? Alguém sabe o que é angústia? Ninguém sabe. Quem sabe o que é angústia? Levanta a mão, deixa eu ver. Quem sabe o que é aperto, tribulação, luta, prova? Quem sabe? Você sabe? A gente sabe. E acredito que se tivesse aqui agora um missionário, deixa eu ver aqui, que país é esse aqui? Esqueci, eu gosto das bandeiras, mas esqueci que país é esse. É Gana? Não sei. Não é? Se tivesse aqui um missionário, sei lá, Afeganistão, não sei que país é aquele, no Marrocos, mas se a gente perguntasse para esse missionário, vamos pegar aqui um missionário da Nazareno, um missionário transcultural que faz missões transculturais e que nessa hora está em alguma região onde a igreja é perseguida. Se a gente chega e pergunta para esse missionário se ele sabe o que é aperto e angústia, o que ele vai dizer? Que sabe, porque ele vive isso. Ele está ambientado em apertos e angústia. Quando eu falo de aperto, eu estou falando de algo que vem de fora, de coisas, das circunstâncias externas, porque as coisas externas nos deixam em aperto. As dificuldades externas, as perseguições externas nos deixam em aperto. E a angústia fala de algo mais interno, de algo que se dá dentro de nós. Desequilíbrios emocionais, desestabilização emocional, os estresses da vida, as ansiedades, as depressões, tudo isso resulta em angústia. Na vida nós estamos sujeitos a apertos e angústias. Você está sujeito a apertos e angústias. A missão se faz em meio a apertos e angústias. Eu me dei o trabalho de ouvir o testemunho de alguns missionários hoje. Enquanto eu estava lá no meu trabalho, eu coloquei ali algumas ministrações de missionários falando do que acontece com eles no campo missionário. Esses missionários específicos que vão mesmo para determinadas regiões do país e o que eles passam lá. E acabei ouvindo a história de um missionário de 1900 e pouco, Sundar Singh, o apóstolo dos pés sangrentos, um rapaz indiano que se converteu ao cristianismo com 14, 16 anos, acho que é mais ou menos isso. E ele se transforma num missionário, por ele mesmo, de família hindu, e ele sai pregando. Apesar de ser de família hindu, ele se converte a Cristo, ele tem um encontro com Cristo dentro do quarto dele, e ele sai a pregar o evangelho. Ele é expulso da família, que não aceita essa conversão, e a vida desse homem passa a ser uma vida de aperto e angústia. A vida dele passa a ser, por opção, uma vida de tribulação e de angústia. Por opção, ele passa a sofrer e a padecer por amor a Cristo, por opção. Ele poderia ter vivido uma vida boa, ele poderia ter vivido uma vida agradável, a família dele era de boa condição,
Ele poderia ter, sei lá, vivido a melhor das vidas, porém, ele, por decisão própria, por amor a Cristo, por amor ao Evangelho, ele escolhe o aperto, ele escolhe a angústia. Se você tivesse opção, você escolheria aperto e angústia? Se você tivesse a opção de não estar em aperto, de não estar em angústia, de não estar em aflição, de não estar em tribulação, você escolheria passar por essas situações? Eu ouvi um outro testemunho de um missionário que foi colocado num calabouço porque ele não negava sua fé em Cristo. Apesar da pressão que era colocada sobre ele, chegar ao ponto de trazer o seu filho, diante do qual há muitos anos ele não via. Já estava distante do filho há tantos anos, mas alguém pensou, vamos sensibilizá-lo. Traga o filho dele que vai pedir para ele negar a fé em Cristo. E aí o filho dele chega e fala com ele, pai, você pode sair dessa situação, pai? Para que esse sofrimento todo, para que essa angústia toda? Depois você se acerta com Jesus quando você sair daqui, mas pelo amor de Deus, pai, fala o que eles querem ouvir. E aí esse missionário diz, sim, meu filho, sim, eu amo a mensagem da cruz. E ele continua lá, naquela mesma situação. Ou seja, tendo a possibilidade de sair daquele aperto, de sair daquela angústia, ele aceita passar por aquela situação. Então veja, na vida desse salmista, o aperto e a angústia era uma realidade. Ele diz, aperto e angústia se apoderam de mim. Quantas vezes nós também não nos vemos submetidos a apertos e angústias? Porém, na vida desses missionários que eu acabei de citar, eles estão vivendo aperto, eles estão vivendo angústia, eles estão vivendo sofrimentos diversos. O apóstolo Paulo, se você puder abrir comigo, por favor, em 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 22, o pastor Everson fez aqui uma introdução, eu gostei do texto que ele leu, Romanos 8, para mim, tudo a ver com essa palavra, mas 2 Coríntios 11 traz mais um complemento. Paulo vivia uma realidade de aperto e de angústia. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 22 em diante, Paulo vai dizer o seguinte, são hebreus, também eu, são israelitas, também eu, são descendência de Abraão, também eu, são ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos muito mais, em açoites mais do que eles, em prisões muito mais, em perigos de morte muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1, 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigo dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos da cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez, além das coisas exteriores, os apertos, as tribulações, as aflições, que mais que ele diz aqui? Além destas coisas exteriores, externas, ele diz aqui, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Então Paulo era um homem ambientado em apertos e angústias. Paulo era um homem ambientado em tribulações e angústias. Paulo era um homem ambientado no sofrimento. Ele vivia essa realidade. Agora, você sabe o que me desafia e que me fez trazer esta palavra nesse dia de hoje, nesse culto de missões? É como o salmista, principalmente, e detalhe, se nós perguntássemos para Paulo, se perguntássemos para Sundar Singh, ou para qualquer outro missionário que nesta hora está sofrendo num campo, num lugar onde tem perseguição ao evangelho, e o que me desafia é o quê? O prazer destas pessoas. O prazer. Segundo a história, Sundar Singh tinha prazer, o pé dele sangrava, mas ele tinha prazer de fazer o que ele fazia. Paulo em um momento reclama do que ele está fazendo, apesar de todas as dificuldades, de todos os apertos, de todas as angústias, nós não vemos Paulo reclamando em momento algum. Paulo, na verdade, chega a deixar claro, de certa forma, que ele tinha prazer, pelo que sinto prazer nas injúrias. Ele vai dizer exatamente isso, eu sinto prazer. E aqui entra o prazer, tem aperto, tem angústia, mas tem prazer. Como é que pode um treco desse? No Salmo 119, o que nós lemos? Aperto e angústia se apoderam de mim, não obstante, os teus mandamentos são o meu prazer. O aperto e a angústia batem à minha porta, se apoderam de mim, se enlevam contra mim, se aplumam contra mim,
Não obstante, os teus mandamentos são o meu prazer. E essa palavra que me desafia. São o meu prazer, quer dizer, eu estou em aperto, eu estou em angústia, mas ainda assim há algo que me dá prazer, e não é a cocaína, e não é o crack, e não é a maconha, e não é o álcool, e não é a prostituição, e não é o pecado. Tem algo que me dá prazer em meio a esse aperto, tem algo que me dá prazer em meio a essa angústia, tem algo que me dá prazer em meio a essa perseguição, tem algo que me dá prazer em meio a essa luta. Tem algo que me dá prazer em meio a tudo que está dando errado, em meio a tudo que não acontece do jeito que eu quero, em meio a tudo que vai contra mim, em meio a todas essas tempestades, em meio a todo esse vento contrário, ainda tem algo que me dá prazer. E o salmista diz: os teus mandamentos são o meu prazer. Os teus mandamentos são o meu prazer. Em outras palavras, a gente poderia fazer aqui poderia aqui fazer uma transliteração, não sei, não é essa a exata palavra, mas é como se o salmista estivesse dizendo: apesar do aperto, apesar da angústia, fazer a tua obra é o meu prazer. Tem aperto, tem angústia, mas te servir é o meu prazer. Tem aperto, tem angústia, mas te adorar é o meu prazer. Tem aperto, tem angústia, mas evangelizar é o meu prazer. Tem aperto, tem angústia, mas vir na tua casa é o meu prazer. Tem aperto, tem angústia, mas te louvar é o meu prazer. Quem está entendendo aqui, diga glória a Deus. Tem luta, tem aflição, tem morte, tem dor, tem um monte de coisa, mas te servir é o meu prazer. A gente vê aqui na igreja o pastor José Guilherme Stoduto, o pastor sênior desta igreja, quantas vezes: gente, não deixe de participar dos trabalhos da igreja. E não, ele não precisaria fazer isso se houvesse prazer de servir a Deus. Talvez, hoje eu estava ouvindo uma missionária falando, a Ariadna, se não me engano, o Jesus Cup, e ela estava contando um pouquinho do testemunho dela, do que acontece, né, nesses locais, onde é até mesmo proibido falar que lá se prega o Evangelho, os sofrimentos que vivenciam ali. Mas apesar de tudo, apesar do choro, apesar da lágrima, apesar da realidade da dor, apesar da realidade do sofrimento, há prazer no que está fazendo. Hoje é tão fácil a gente ter prazer em tantas coisas dão prazer. Tem gente que tem prazer em comer, tem outros que tem prazer em beber, tem outros que tem prazer em um monte de coisa. Tem tanta coisa nesse mundo que dá prazer. O Netflix está aí, o que mais? A internet está aí, o Facebook, o Instagram, tem tanta coisa que dá prazer nesse mundo. Os cinemas estão aí, os shoppings estão aí, e não param de construir shoppings, porque tudo isso dá prazer. Mas quando essas pessoas que sentem prazer nestas coisas se veem diante de apertos, se veem diante de angústias, elas caem, porque o prazer delas está no lugar errado. O prazer delas não está no Senhor. O prazer delas não está em Deus. O prazer delas não está na palavra. O prazer delas não está na lei do Senhor. O prazer delas não está nas coisas de Deus. E a gente tem que ter cuidado. Por isso que eu disse que isso me desafia. Nós vivemos num mundo onde muitas coisas nos dão prazer. O estudo dá prazer, estudar é gostoso. Eu sinto prazer em estudar algumas coisas, eu gosto de variar, né? Tem tanta coisa para aprender na sociologia, na história, na filosofia, a psicanálise, a psicologia. Eu sou apaixonado, sempre gostei de ler, de estudar. Mas eu entrei numa conversa comigo: opa, mas o meu prazer maior não pode ser nessas coisas. Eu não estou falando aqui por demagogia. O meu prazer é servir a Deus. O meu prazer é a lei do Senhor. O meu prazer são os seus mandamentos. Pergunta para essa pessoa do seu lado: eu sou desses que faz isso. Então pergunta para essa pessoa do seu lado: onde está o seu prazer? Está sentindo prazer em estar aqui nessa noite? Está sentindo prazer em estar nesta casa? Ou está faltando algo para você ter prazer? O ar-condicionado está fraco, acho que tinha que estar mais forte. Acho que o som tinha que dar uma melhorada. O que está faltando para você ter prazer de estar aqui?
O pregador podia gritar menos. Está falando muito alto. O que está faltando para te dar prazer de estar aqui? Você só precisa de uma coisa para ter o prazer de estar aqui. É o prazer de estar na presença de quem? De Deus. Porque se você tem prazer de estar na presença de Deus, se você estivesse numa choupana lá na Nigéria, onde cristãos estão sendo perseguidos e mortos, você estaria glorificando e exaltando o nome do Senhor. Quem está entendendo, diga a glória a Deus. A missão, preste atenção nisso, que isso Deus falou comigo. Eu não sou de falar que Deus falou comigo desse jeito, mas acredito que só pode ter vindo de Deus isso aqui. A missão não para por causa de apertos e angústias. Vou repetir. A obra de Deus não para por causa de apertos e angústias. A obra de Deus não para por causa de dificuldades. Pessoas não param de vir à igreja por causa de problemas. Pessoas não param de vir para a igreja por causa de apertos, por causa de angústias, por causa de dores, por causa de sofrimentos. Pessoas não param de vir para a igreja porque está com problema no casamento. Pessoas não param de buscar a Deus porque estão com problemas financeiros. Pessoas param de buscar a Deus porque perderam o prazer de estar na presença de Deus. Pessoas param de fazer a obra porque perderam o prazer de fazer a obra de Deus. A missão não para por causa de uma luta, por causa de uma perseguição. A missão para quando você perde o prazer de fazer a vontade de Deus. E nós somos uma geração que estamos correndo um sério risco de substituir esse prazer. Eu gosto muito daquele salmo que diz, e eu acho que isso aqui é uma rema, uma regra para nós. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Isso é um termômetro. É um termômetro quando você diz: vou à igreja, hoje é dia de ir na igreja. Alegrei-me, vamos à casa do Senhor. Tem que haver esta alegria. Tem que haver esse prazer. Eu estou indo para a igreja, eu estou indo buscar Deus, eu estou indo ouvir a palavra, eu estou indo, é o Everson que vai pregar, vou lá ouvir, é o Roldão, é o Jaziel, é o pastor José Guilherme Estoduto, que seja quem for, eu vou lá, eu quero sentar, eu quero ouvir. E eu vou dizer para vocês, eu amo pregar, mas tenho um prazer muito grande de sentar e ouvir, seja quem for que subir aqui. Eu tenho prazer de ouvir. Eu tenho prazer de ouvir. Eu tenho prazer de aprender, eu tenho prazer de ter aulas. Eu gosto de sentar e ouvir o que as pessoas têm para passar. E esse prazer a gente não pode perder. Esse prazer eu não posso perder. Os missionários não perdem o prazer de fazer a obra missionária, mesmo que estejam constantemente, Jaziel, em apertos e angústias. Eles não perdem o prazer. Já veio casais de missionários aqui nessa igreja, o pastor José Guilherme já trouxe. E eles contaram aqui para nós, não é, os desafios da obra missionária. Pergunta para eles se eles querem parar. Não, porque tem prazer no que fazem. Tem prazer no serviço, tem prazer na obra de Deus. Então, irmãos, em nome de Jesus, que nossa oração seja essa: Senhor, não me deixe perder o prazer. Não é o aperto o problema, não é a angústia o problema, não é a aflição, não é a luta, não é a tribulação, não é a morte, não é a espada, não é nada disso que vai fazer a gente parar. O que pode fazer eu e você parar de servir a Deus, de adorar a Deus, de estar na casa de Deus, de fazer a obra que Ele tem nos chamado para fazer, é o prazer. Se você perder o prazer, você para. Se você perder o prazer, você perde a motivação. Se você perder o prazer, você perde o ânimo. Se você perder o prazer, você perde a coragem. Se você perder o prazer, você não vem para esse lugar. E quando vem, é puxado, é arrancado, vamos embora, tem que chutar para poder vir. Então eu digo mais uma vez: não perca o prazer. Ainda que haja apertos, sempre vai haver. Ainda que haja angústias, sempre vai haver. Mas o que nunca pode deixar de haver, de estar aí em você, é o prazer de servir a esse Deus. Quem entende isso, diga glória a Deus. Então vamos aplaudir ao Senhor Jesus Cristo. Se coloque de pé no seu lugar em nome de Jesus. Eu gostaria de fazer esta oração antes de passar o microfone para o dirigente desse culto. Tem uma canção que eu até gostaria de tocar, mas independente disso, feche teus olhos. O prazer, irmãos. Se a obra tem se sustentado nesses países que estão sendo representados aqui por essas bandeiras, se tem gente nesses países pregando o Evangelho,
se tem gente na Eritreia, no Burundi, no Botsuana, se tem gente na África Central, no Marrocos, se tem gente na Etiópia, se tem gente na Coreia do Norte, acredite se quiser, tem crente lá. Se tem gente na China, onde a perseguição tem aumentado ao cristianismo. Se tem gente na Nigéria falando que Jesus Cristo é o Senhor, apesar de todo o aperto, apesar de toda a angústia, é porque estas pessoas têm prazer de servir ao Senhor, é porque estas pessoas têm prazer de dizer que Jesus Cristo é o Senhor, é porque estas pessoas têm prazer de dizer que Jesus me salvou e quer salvar você também. Essas pessoas não perderam esse prazer. Então que a nossa oração nessa noite seja essa: meu Deus, não me deixe perder o prazer de te servir, não me deixe perder o prazer de te adorar, não me deixe perder o prazer de glorificar o teu nome, não me deixe perder o prazer de vir a este lugar, não me deixe perder o prazer de dizer que tu és o Senhor, não me deixe perder o prazer de te louvar, não me deixe perder o prazer de abrir a minha boca e dizer glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Não me deixe perder o prazer de abrir a minha boca para te engrandecer, não me deixe perder o prazer de abrir a minha boca para te louvar, não me deixe perder o prazer de abrir a minha boca para dizer santo, santo, santo é o nome do Senhor. Não me deixe perder o prazer, Senhor, de te adorar. Vai dizendo isso para o Senhor aí no seu lugar. Meu Deus, não me deixe perder o prazer de engrandecer o teu nome, não me deixe perder o prazer de te servir, não me deixe perder o prazer de levar a tua palavra, não me deixe perder o prazer de me arrumar para vir para a tua casa, não me deixe perder o prazer de dizer para alguém: Jesus te ama e te quer salvar. Não me deixe perder o prazer, Senhor, de estar numa praça, no aterrado, dizendo que tu és o Cristo, dizendo que tu és o Rei, dizendo que tu és o Senhor. Não nos deixe perder o prazer de engrandecer o teu nome, Senhor. Como igreja nós te pedimos, não nos deixe perder o prazer de te servir, não nos deixe perder o prazer de te adorar, ainda que haja apertos, ainda que haja angústias, que não nos falte o prazer de estar na tua presença, Senhor, de estar te glorificando, meu Deus. Não nos deixe perder o prazer de te buscar, em nome do Senhor Jesus Cristo. E se você tem prazer de adorar, de louvar, de engrandecer, de glorificar o nome desse Senhor, levante as tuas mãos para o céu bem alto e comece a aplaudir a esse Deus. Mostre para Ele que você tem prazer de buscá-lo, que você tem prazer de adorá-lo, que você tem prazer de servi-lo, que você tem prazer de estar na sua presença, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem crê assim, diga glória a Deus. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.